Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda novamente ao nosso Papo de Doutores, hoje com o Dr. Arnone. É um prazer te receber aqui. Nossa, quando eu te conheci a primeira vez, eu fiquei encantada com a sua palestra. Eu falei, ele precisa ir no programa, porque ele tem muito conteúdo. E hoje, conversando nos bastidores, eu acho que vai ser mais de um programa para a gente conversar. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço o convite, né? Me sinto muito bem, um ambiente muito agradável aqui, nesse Papo de Doutores, é isso? Isso mesmo. Bom, que bom, né? Então vamos conversar sobre alguma coisa sobre comportamento, né? Sobre cérebro, né? Sobre como as pessoas podem melhorar o seu comportamento, como pode ter um pouquinho mais de, vamos dizer, de calma, saúde mental, né? Ter mais resultado no trabalho, essas coisas, né? Que as pessoas buscam isso, né? É, isso. O doutor, aqui vai ter um programa um pouquinho diferente do que a gente costuma falar. A gente estava conversando um pouquinho antes que hoje fala muito sobre doença, né, doutor? Sim. A gente fala bastante, tem falado bastante sobre patologias, e é algo que eu trabalho. Sou advogada, especialista em direito médico da saúde, e naturalmente eu lido com as doenças. Uhum. Mas a Organização Mundial de Saúde, ela revela que a saúde não é só a ausência de doença. Isso. É muito mais do que isso, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É um tema bastante legal. E nós temos aqui um convidado que ele tem um currículo. Posso falar seu currículo aqui? Posso. É médico, empresário da saúde, escritor, que nós vamos falar sobre os livros e tem um lançamento quentinho que a gente vai falar também. Palestrante em neurociência e inteligência emocional. Tudo isso numa pessoa só. E aí ele trouxe aqui 3 livros, né? Um é best-seller e um que foi lançado no Japão. Agora, no dia 1º de junho. Que, inclusive, era para o Dr. vir na semana da estreia e por conta desse lançamento, que não poderia deixar, né, de fazê-lo, ele acabou indo para o Japão. Uma exposição, Expotalk Japão, né? É um evento para imigrantes da língua portuguesa no Japão. Aí eu fui convidado para falar um pouco sobre neurociência, sobre comportamento, e nessa ocasião, com outros colegas, a gente lançou esse livro, Empreender, né? Onde a gente fala de neurociência do trabalho. Eu tenho um capítulo aí sobre neurociência comportamental no trabalho. Perfeito. E quando a gente estava conversando, eu, como milito bastante na área de tratamento, principalmente com cannabis, né? Eu perguntei para o doutor, tem alguma coisa que a gente pode falar sobre esse assunto? E aí ele deu uma explicação que eu gostaria que você compartilhasse. As pessoas, às vezes, eu sou especialista em neurociência comportamental. Só que a neurociência comportamental, o que é? Ela estuda as pessoas no ambiente que elas vivem, né? O comportamento das pessoas é um pouco diferente de neurologia, por exemplo, né? Neurologia é uma especialidade médica que estuda as doenças neurológicas. A neurociência ou neurocirurgia, né? Ou neurobioquímica, enfim, né? A neurociência comportamental, ela estuda as pessoas no seu ambiente, seja ele no seu ambiente pessoal, ou seja ele no seu ambiente profissional. Mas, claro, a neurociência tem a parte também das doenças, que aí vem a neurodiversidade, né? Algumas patologias, como TDAH, autismo e outras doenças, né? Transtorno bipolar, mas ela estuda também os neurotípicos. Os neurotípicos, quem são os neurotípicos? São as pessoas consideradas normais, mas que têm uma diversidade muito grande de comportamentos, né? Então, eu costumo brincar dizendo o seguinte, não sei se pode ser que alguém conheça, mas existe no Instagram um angolano que ele fala sobre comportamentos, assim, ele é uma pessoa que fala sobre comportamento, mas ele faz um pouco de brincadeiras de comportamento, né? E às vezes ele fala assim, alguma coisa, ele está numa reunião, ou ele está falando com alguém, ou ele vai dar uma opinião para alguém, ele dá uma opinião meio fora do contexto, uma opinião assim que provoca alguma reação, e aí ele fala assim, essa boca que não me obedece. Então, o que é? Isso é interessante porque
muitas vezes você fala alguma coisa que, na verdade, você não queria falar. Mas você age automaticamente e impulsivamente, né? E, de repente, você fala uma coisa, opa, para aí, não devia ter falado isso, mas já falou. E aí isso, na verdade, é uma... a gente pode considerar que de uma habitualidade de como se comporta, né? Porque se você fala algo que você nem gostaria, é o corpo que está reagindo a uma habitualidade daquilo que você já é, ou... E aí existe uma coisa que se chama, a gente pode já entrar um pouquinho nesse assunto, existe uma coisa que se chama emoção e razão, né? A emoção é a impulsividade, é a raiva, né? É o medo, né? Digamos, a alegria, não é? Né? Isso é emoção. Isso, digamos, você está diante de uma situação que, de repente, provoca uma reação não muito boa, né? Se chama a raiva, o medo, né? São chamadas emoções primárias, né? Que existem em qualquer pessoa, no mundo inteiro, em qualquer língua, né? E elas são comandadas por um cérebro mais automático, que é um cérebro, em termos de ciência, chamado sistema límbico, né? Eu, para facilitar, eu falo cérebro posterior, porque ele fica aqui atrás. Mais fácil. Mais fácil, né? Então, quando você reage a alguma coisa, por exemplo, instintivamente, por exemplo, nós estamos aqui falando, vamos supor que desse um barulho muito grande aí fora. Nós estamos aqui numa sala fechada. Qual seria a nossa reação se fosse um barulho muito grande? Parar imediatamente, levantar e ver o que está acontecendo. A gente não pensa muito, né? Porque é um instinto de defesa, né? Então, isso é um impulso. E o nosso cérebro tem essa tendência, né, a reagir por impulso, né? Por quê? Para se defender. Né? Isso é bem primitivo mesmo, né? Por isso que primário... É bem o cérebro para ser... Isso, e graças a isso, por exemplo, graças ao medo, né? Graças à raiva, né? Da reação de lutar ou fugir, que nós sobrevivemos como espécie. Né? Porque se não fosse isso, você sabe que existe um estudo que diz, é um estudo muito sério, que diz o seguinte, que 99, olha só esse dado, 99,9% de todas as espécies que já existiram no mundo, desde a evolução, já desapareceram. Nós somos sobreviventes. Meu Deus! Nós somos sobreviventes. Então, por que nós somos sobreviventes? Porque nós somos muito resistentes às reações adversas, né? A se defender. Então, esse impulso ele é muito forte. Ele vem lá desde as cavernas, desde quando as pessoas, os seres humanos estavam lá nas cavernas, e eles viam uma ameaça em cada canto, porque se você diz que a vida dura hoje, que é dura, imagine há milhões de anos atrás, se ele saía da caverna, a ameaça estava em cada sombra. Iminente, não tinha nem como... Então isso ficou muito forte, isso ficou muito forte. Então quando acontece uma situação, a gente reage imediatamente através dos impulsos, né? Medo, raiva, frustração, né? Ou alegria muito intensa, né? A gente reage por impulso. Mas, com o tempo, com a evolução do tempo, a gente começou a desenvolver outro cérebro, que é o cérebro aqui da frente, que a gente chama, na linguagem científica, se chama córtex pré-frontal. Eu chamo, para facilitar, de cérebro anterior, que é aqui na frente. Esse cérebro, ele não tem milhões de anos de evolução, ele tem alguns milhares só. Ele começou a evoluir a partir de 200 mil anos para cá. Por quê? Quando os humanos começaram a se reunir em volta da fogueira e traçar estratégia para se defender. Então, ou seja, o cérebro ele já existia, mas ele não estava não estava desperto, ele não estava desenvolvido. Não, ele não existia. Estava adormecido. Não, o posterior não existia, o anterior não existia. Ele começou a se desenvolver, a evoluir. E hoje, esse cérebro anterior, qual é a finalidade dele? É planejar, estruturar reações mais inteligentes. Mas ele é um pouco mais, digamos, o posterior é mais forte, porque tem milhões. Eu chamo isso no meu livro de a guerra dos milhares, aqui da frente, contra os milhões. Os milhões são muito mais fortes. E nós temos que aprender, não
a terminar com as emoções mais fortes, porque a gente não vai conseguir, elas são muito fortes, mas nós temos que aprender a gerenciar. A gerenciar para ter comportamentos melhores, para ter planejamento, né? Para ter inteligência, para ter estratégia, reagir com estratégia. E tu sabe quanto tempo leva? Quando acontece uma situação que provoca uma reação, ela vem aqui para trás, no cérebro posterior. Sabe quanto tempo leva para ela vir aqui para frente? Para a gente ter uma resposta mais estratégica? Para ter uma inteligência, você uma diz? Inteligência, reagir com um planejamento maior? Não faço ideia. Pelo menos 6 segundos. Pelo menos 6 segundos. Então, assim, ele é muito... o cérebro anterior, ele é estratégico, ele é inteligente, mas ele é lento. Né? E quando então, a gente... você tem que respirar 5 segundos, 10 segundos. 10 segundos. Os nossos avós diziam, conta até 10. Né? E isso foi... Sabe que isso foi descoberto há não muito tempo. Essa reação foi um cientista, um economista, chamado Daniel Kahneman, que era um economista, psicólogo. Conheço, ele tem alguns livros... tem o Rápido e Devagar. Rápido e Devagar. É o livro dele, onde ele explica isso aí. E você sabe que por essa descoberta, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, de Economia, aliás, do ano 2002, por essa descoberta. Então, quando acontece alguma coisa, aí ele ganhou o Prêmio Nobel estudando corretores de bolsa de valores, reações de corretores de bolsa de valores. Mas isso você pode transportar para qualquer situação que você viva, né? Então, às vezes, quantas vezes você já falou uma coisa, ou alguém que está nos vendo agora, quantas vezes já falou uma coisa que se arrependeu imediatamente depois? Acho que a maioria acho que não tem ninguém que não tenha passado por essa situação. Aí tem um outro dado. Quando acontece uma situação principalmente situações que nos tornam, digamos, com uma certa saia justa, por exemplo, né? 80% das nossas reações, 80% são automáticas, são impulsivas, não são comandadas pelo cérebro anterior. E nesse estudo tem uma revelação por que a gente tem essa resposta automática em 80% das vezes? Porque o cérebro posterior é mais rápido, né? É muito forte. É muito forte, ele domina a situação. Ele quer nos defender. Se por acaso nós estamos falando aqui, você me diz uma coisa que eu não gosto, vamos supor, ou que eu senti que foi para... me senti ofendido por isso. Desestabilizar, qualquer coisa, uma pressão. Qualquer coisa, uma pressão, né? Qual a minha reação? Me defender, automaticamente. Dizer, não, para aí, você está me agredindo. Agora, se eu pensar, se eu der um tempinho, né? Se eu der um tempinho, pelo menos, eu uma vez estava numa palestra e uma pessoa que estava ouvindo no final da palestra, ela chegou para mim e disse, olha, doutor, eu acho que o senhor está enganado. Eu disse, mas por quê? Porque eu demoro 20 minutos. 20 minutos. Então eu digo, pelo menos 6 segundos, você dá um tempo. Se você esperar esse tempo, né, é o tempo necessário, que eu digo assim para brincar também, né, para você sair do cérebro adolescente revoltado, revoltado, e trabalhar com o cérebro sábio, né, pacificador. Sim. Né? Eu acho que isso também diz muito sobre o desenvolvimento da criança, do adolescente, né? Você falou do adolescente, que normalmente a gente tem aquele adolescente um pouco mais rebelde. Mas em casa, assim, durante um tempo moramos eu, minha irmã, meu sobrinho pequeno. E a minha irmã sempre trabalhou, ele tem 5 anos, ela sempre trabalhou com ele, assim, no sentido de desenvolver a inteligência emocional desde pequeno. Para ele entender as emoções, né? O que ele está sentindo é frustração, é medo, porque acho que começando desde o início, né? O cérebro que não tem muita informação. Não, o adolescente, por isso que tem uma discussão muito forte, né? De qual é a idade que você pode responsabilizar uma pessoa, né? Aí as pessoas dizem, não, mas com 16 anos já pode dirigir, mas não pode ser considerado culpado por um crime. É uma discussão, porque os estudos indicam que o cérebro, ele completa a evolução dele, esse domínio, né? Essa possibilidade de gerenciar os impulsos, né? A partir de 21 anos. De 21 anos, né? Até lá o cérebro está se formando. Então, por quê? Porque a criança ela vai formando
o seu espírito crítico, ela vai solidificando depois na adolescência, no adulto jovem ela ainda continua a solidificar, né? Até ela chegar na idade adulta, onde ela já tem condições de gerenciar, né, essas emoções impulsivas que fazem ela reagir imediatamente, numa reação mais estratégica, mais inteligente, né, do que realmente ela quer para ela, de realmente como ela vai se relacionar, enfim. Então, aquela discussão, eu já ouvi muito, né, de que com 18 anos você escolher uma profissão é muito cedo. Tá valendo, né? Tá valendo. Porque com 21 você tem uma maturidade mais... Hoje está mudando um pouco isso, a gente já vê uma tendência a não pressionar tanto. A nova geração, né? Nova geração. A gente já vê uma tendência disso. E eu acredito que no futuro essa tendência vai se consolidar. Mas a gente via muito, né? A criança lá, o que tu vai ser quando crescer? Né? Já é uma... Desde pequeno, uma pressãozinha. Uma pressãozinha, né? E a criança realmente ela não sabe, ela precisa interagir, ela precisa ter experiências, ela precisa conhecer, ela precisa ter espírito crítico, né? Enfim, para começar a pensar em escolher, né? E, doutor, eu vou fazer uma pergunta aqui que tudo bem, né, a gente caminhar para a gente conseguir ou não, que me surgiu, como muitos pacientes que chegam até mim têm ansiedade, TDAH, depressão, autismo, vamos falar só desses assim. Eu entendo, dentro do que a gente está conversando agora, que o cérebro... Claro que essas patologias, cada coisa tem o seu devido lugar. Ele tem isolado o neocórtex, né? Que é esse... Sim. Ele tem muito mais o funcionamento, porque a gente pega um autista que, num grau mais severo, ele tem uma reação muito forte. Automática, muito mais... predominante. Exato. Muito mais, inclusive, como pessoas tidas comuns, né? Sem nenhum tipo de patologia. Nesse cenário, assim, o doutor já pegou casos semelhantes e como que é trabalhado isso para o comportamento ser um comportamento... Sem falar da questão do tratamento, que a gente sabe que é diferenciado, né? Mas é possível trabalhar com esses pacientes, comportamentos e... Treinamento, né? O cérebro, ele aprende por repetição. Estamos falando do cérebro normal e do cérebro que não é tão normal. O cérebro. Ponto. Se você quer aprender alguma coisa, quer ter alguma habilidade, né, você tem que fazer treinamento. O cérebro aprende por repetição. Eu até estava vendo uma palestra esses tempos de um senhor, de um médico que fez um trabalho seguinte. Ele pegou os primeiros lugares do vestibular, do vestibular de cada estado, né? E pegou os cursinhos pré-vestibular que mais aprovaram, assim, que tinham maior índice de aprovação nos exames. E fez uma reunião, um evento, né, para estudar, e queria saber deles, foram 50 e poucas pessoas, queria saber por que eles tiraram o primeiro lugar e por que o cursinho, aquele método de ensino, ajudou aquelas pessoas a tirar o primeiro lugar em todo o exame, né? E a resposta foi uma só: repetição. Ou seja... repetição. Então, o cérebro, ele aprende por repetição, né? Se você quer consolidar alguma coisa... Por isso que, às vezes, não adianta, né, você chegar para um funcionário, por exemplo, de uma empresa, né? Você dizer, não, mas eu já falei isso para ele, e não adianta, ele repete o erro. Mas será que você repetiu suficientemente? Será que você fez da maneira com que ele realmente se interesse por aquilo que você está querendo que ele faça? Né? Por exemplo, hoje existe uma tendência, inclusive, de não se dar mais treinamentos longos assim, em empresas, né? que duram das 8 da manhã até as 6 da tarde. Porque dali um mês ele esquece tudo. Né? É mais aquele treinamento inicial. Né? Ele esquece. Tem estudos que mostram que um mês depois que você faz um treinamento longo, ou você tem um conhecimento longo,
você lembra apenas 5%. O resto você esquece, porque não repetiu. Não repetiu. Então, a repetição é um dos grandes segredos para você aprender, porque não é só abstrato, você cria neurônios, você cria conexões, você desenvolve áreas cerebrais. Né? Eu escutei foi recente que a gente, com coisas novas, a gente cria novas sinapses. Sim. Isso é verdade? Porque eu tenho feito isso recorrentemente. Eu quero aprender uma coisa nova para criar novas sinapses. Sem dúvida nenhuma. Você cria... Agora, tem um detalhezinho aí. Tem um detalhezinho que as pessoas às vezes esquecem. O cérebro não gosta de aprender coisa nova. Ele gosta de ficar confortávelzinho, né? Não, tudo dentro da zona de conforto. Por quê? Porque o cérebro gasta muita energia, né? Para criar uma coisa nova, uma conexão nova, uma célula cerebral nova, ele vai ter que gastar energia. Ele não gasta muito, deixa como está que tá bom. Então, mas quando você começa a repetir alguma coisa para criar alguma coisa nova, você começa a criar neurônios, você começa a criar sinapses, conexões, você começa a criar áreas mais desenvolvidas. E aí o cérebro vai se acostumando. E de repente ele já não precisa toda aquela energia. E ele diz, não, tá bom, né? Agora a energia tá bacana. Então, às vezes as pessoas têm essa dificuldade de, digamos, você diz uma coisa nova, ela tende a rejeitar. Né? Tende a rejeitar. Muitas pessoas são assim. Né? Por quê? Para não gastar energia. Isso é inconsciente, né? Isso como se chama isso? É uma reação natural, né? Do cérebro, né? Da nossa mente, né? Então, o que a neurociência faz? Por que a neurociência se desenvolve tanto e por que hoje é uma ciência que as pessoas se interessam muito? Porque é uma maneira... Existem trabalhos, hoje você consegue enxergar dentro do cérebro com os aparelhos, você consegue enxergar os neurônios que estão se formando, as sinapses que estão se formando. Então, é uma maneira de você ensinar o teu cérebro a ser teu aliado. Mas eu sou curiosa nesse sentido, porque assim, tudo bem, a gente sabe como o funcionamento do cérebro da parte física, né? Como que funciona a sinapse, como que funciona como que o doutor usa? Cérebro posterior. Cérebro posterior, com o cérebro anterior. Mas os pensamentos a gente ainda não consegue ter acesso, né? Os pensamentos é uma coisa imaterial. A gente não consegue... tanto. Nem tanto? Como seria isso? Nem tanto. Aí você está entrando já num outro terreno, né? Que se chama imaginação. Né? Imaginação. Então, posso contar um trabalho recente? Deve. Tá. E agora eu fiquei até curiosa. Veja só. Em 2005, né? Não faz muito tempo, né? Não faz, recentíssimo. Para a ciência, ontem, né? Um neurocientista americano chamado Pascual Leone, Álvaro Pascual Leone, ele fez um experimento que mudou tudo em relação ao pensamento. Ele fez o seguinte, ele pegou um grupo de pianistas, pessoas que sabiam tocar piano, e pediu para que elas tocassem uma música no piano. E enquanto elas tocavam a música, ele colocou um scanner no cérebro delas para ver o que acontecia dentro desse cérebro. O que aconteceu? Em determinadas áreas do cérebro, uma determinada área, começou a agrupar neurônios que começaram a trabalhar, porque a gente é o nosso cérebro. Se eu sei alguma coisa, se eu tenho alguma habilidade, é o meu cérebro que comanda, né? Como uma determinada área do cérebro começou a se formar neurônios e trocar estímulos para dar aquela habilidade àqueles pianistas tocarem aquela música. Até aí, tudo certo. Né? Porque, na verdade, era isso que se esperava, né? Não era outra coisa para se esperar. Eles já sabiam tocar piano. Mas aí ele fez o seguinte, ele convidou um grupo de pessoas que não sabia tocar piano, e disse para elas pensar naquela música e tocassem aquela música no seu piano mental.
como a gente faz de vez em quando. Uma música ou música alguma coisa. E aí veio a grande surpresa. Na mesma área, daquelas células que se formaram nos pianistas, começou a se formar naquelas pessoas que não tinham habilidade, que não sabiam tocar piano, um grupo de neurônios muito semelhantes, bem iguais, e começaram a se conectar já para dar aquela habilidade para a pessoa. Para já trabalhar. Como se fosse uma transferência? Não, começou a se formar neurônios e se agrupar para dar aquela habilidade. Mas como? Na mesma área, na mesma região, quase do mesmo. Aí ele fez até um cálculo que 30% dos neurônios que se formavam, que tinham naquela área daquelas pessoas que sabiam, semelhantes já começaram a se formar na área do que não sabiam. Qual é a conclusão desse trabalho? Que o cérebro não diferencia muito o que é realidade e o que é imaginação. O cérebro. Se você imagina alguma coisa, o cérebro quer te ajudar. E já vai começar a formar neurônios para te dar aquela habilidade. Pelo pensamento. Né? Então, uma outra conclusão, eu não posso... Que informação importante! Uma consequência também desse... Esse foi o primeiro estudo, em 2005, mas depois disso houveram muitos outros, né, que corroboraram isso. Eu não posso prever o futuro, não é mesmo? Como é que eu vou prever o futuro? Mas eu posso preparar o meu cérebro para o futuro. Não é mesmo? Perfeito. Eu não posso mudar o passado. Como é que eu vou mudar o passado? Mas eu posso ressignificar o meu passado de acordo com a história que eu vou contar para ele. Né? Então, ou a perspectiva que eu vou dar a partir de agora daquilo que eu vivi. Vamos supor que aconteça alguma coisa, por exemplo, eu tive uma experiência na minha família, eu perdi um filho, né? Já adulto. Imagina, perder um filho, né? Mas eu, em determinada ocasião, depois disso, eu comecei a escolher para contar para o meu cérebro que história eu queria contar para ele. E eu não quis contar a história da doença, eu quis contar a história das coisas boas que eu vivi com ele. Né? Porque isso também gera outras emoções, né? Para formar neurônios, para me dar mais a capacidade de eu me sentir melhor. Né? Então, hoje, por exemplo, isso já faz algum tempo, não muito tempo, mas já faz 7 anos. Né? Hoje, eu vou dizer assim, eu não guardo no meu peito só a saudade. Não. Eu guardo os momentos bons que eu tive com ele. As memórias. As memórias. Né? Então, assim, isso é imaginação. Isso é a imaginação transformando a tua realidade. Então, chega no que você falou. Né? O pensamento, eu não posso, assim, como é que se diz? O teu cérebro, né? Ele não é uma bola de cristal, né? Não pode ser. Mas ele é melhor. Ele é melhor porque ele pode te ajudar a preparar o teu futuro, não só enxergar, a preparar o teu futuro. Então ele é melhor, desde que você saiba qual é a história que você vai contar para ele, do que você vive. Perfeito. Né? Você quer contar a história só das coisas ruins? Como é que o teu cérebro vai reagir? Só com coisas ruins. Agora eu também fiquei pensando, né, no que o doutor falou. Se a gente foca muito nas coisas, né, na saudade ou nas coisas que passaram, a gente perde a grandiosidade de tudo que a gente viveu de coisas boas, né? Com aquela pessoa ou com aquele momento, com aquela história. Não só perde, como você desenvolve os neurônios que vão te lembrar das coisas ruins. Né? Então, e isso reverbera em todos os outros campos da vida, né? Quando você começa... No teu trabalho, na tua vida pessoal, nos teus relacionamentos, como você acorda de manhã, né? Como que você vai reagir durante o dia, como que você vai reagir durante uma situação. Porque aqui, vamos combinar, né? Aqui não é o paraíso, né? Não é, né? Aqui não é o paraíso. Aqui acontecem coisas boas e coisas ruins, né? Quem achar que aqui é o paraíso, está no lugar errado. É ou não é?
Eu escolho pensar, né, e ficar focada de que é muito melhor do que pior o que a gente vive. A escolha que você... A história que você escolhe... Por exemplo, eu fui para o Japão agora. Tive uma experiência de ir para o Japão. Uma experiência muito boa. Um povo bem diferente do nosso, né? Mas assim, um povo assim, muito culturalmente mais desenvolvido que o nosso. Milênios de evolução. E eu, quando saí do Japão, eu estava no avião voltando, né? E eu pensei assim, sabe de uma coisa? Ainda há esperança. Eu fiquei muito... Já vi um pedacinho do que é bom, né? Do que pode, onde todas as pessoas podem ir. Então, o Japão, a cultura japonesa, a educação japonesa, né? A forma como eles se comportam, é uma evolução muito grande. Eu achei uma evolução muito grande. Está aqui na minha listinha já, Japão, conhecer o Japão. Para você ver a cultura deles, né? Então, a língua é muito difícil, né? Mas eles são muito educados, eles não entendem o que você fala, eles falam um pouco inglês, a gente não encontra muitas pessoas que falam inglês, mas eles são, a gente chama assim, amigáveis, né? Eles te recebem com um sorriso, né? Eles procuram fazer você se sentir melhor, tanto na recepção de um hotel. Eu fui lá dar uma palestra num evento. Então, tinha alguns brasileiros, japoneses que moram lá, mas tinha japoneses que não entendiam o que eu falava, né? Na recepção, na organização do evento. Mas a atitude deles, o comportamento deles, né? Era muito diferente, assim, de fazer, de acolhimento, de te acolher. Nossa, e não era só comigo, era com todas as pessoas que estavam ali. É cultural, né? É cultural. Doutor, vou falar um pouquinho aqui. Eu gostaria de falar sobre os livros que o doutor trouxe, começando aqui um pouco mais do que lembranças. Qual foi a primeira... Como que você decidiu escrever? Por que você decidiu escrever? E como que começou essa jornada deste livro aqui? Deixa eu ver se dá para mostrar depois. Esse livro foi uma autopublicação, né? Eu, como sou médico, professor universitário, e eu tenho alguns trabalhos publicados na vida acadêmica, né? Mas aí eu tive esse episódio que eu perdi um filho, né? Por uma doença, e esse filho tinha uma história assim muito diferente de outras pessoas, assim, não de outras pessoas, muito diferente do habitual, né? Que eu não vou contar aqui, mas era muito diferente. E é uma perspectiva não só de um pai orgulhoso, é uma perspectiva geral. É geral, ele teve algumas conquistas com pouca idade e tal, que não era muito habitual. Aí eu pensei assim, eu na época já estudava neurociência, e como um estudioso de neurociência, eu sei que a memória vai modificando durante o tempo. Mesmo acontecimentos que você passa, ela vai modificando. E eu pensei assim, eu vou escrever um livro sobre essa história, para eu não esquecer. Para eu não esquecer. Esse foi o primeiro... O que motivou. Que motivou. E aí eu escrevi como é que o livro ele é baseado em comportamentos que eu tive para me recuperar. Como que eu poderia me recuperar, eu e a minha esposa, logicamente, né? Para nos recuperar desse baque, né? Desse evento que aconteceu. Então o livro ele foi feito para isso, ele foi escrito para isso, uma autopublicação, e eu tive uma experiência muito boa com ele, porque ele vendeu bem, assim, né? Ele está na Amazon, enfim, né? E eu tive muitos feedbacks, porque ele não é um livro de queixas, né? Ele é um livro de agradecimento, né? E aí eu tive muitos feedbacks e gostei da experiência. Gostei da experiência. E a partir daí, depois veio a pandemia, né? E na pandemia todas as pessoas se retraíram um pouquinho. E durante a pandemia, daí eu escrevi o outro livro, que daí esse foi
o best-seller. Né? Que é esse Ative Sua Mente. Que é esse Ative Sua Mente. Como a neurociência pode alavancar o seu crescimento. Sempre voltado para a área... Esses 2 livros para a área empreendedora? Não, é para a área comportamental. Esse aqui é mais na área comportamental, né? De você, e aquele ali é mais na área, digamos, da neurociência no trabalho, né? E de comportamento também na vida pessoal, né? Como que você pode fazer do teu cérebro, né? E aí falo, né, no neurotípico, neurotípico, né? Que foge um pouquinho do que a gente está acostumado a conversar aqui. Isso, como que você pode fazer ele ter o aliado, né? Para que você tenha melhor comportamento e melhor resultado na tua interatividade, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Porque antigamente existia uma diferença. Você na vida pessoal é uma coisa e na vida profissional é outra. Não, você só tem um cérebro. Isso reverbera em qualquer você não está bem na vida profissional, não, de alguma maneira vai refletir. Então esse livro ele é fundamentado nas minhas experiências, com muitos anos como médico, né? Nas experiências de alguns pacientes, né? Que algumas das histórias, né? Imagina, eu tenho mais de 40 anos, sou médico, né? Então tem muitas histórias para contar. Algumas. E também no estudo da mente, né? Eu sou um estudioso da mente. A minha esposa diz que eu sou viciado em estudar a mente. E realmente sou viciado em estudar a mente. É um hobby. É um hobby, eu gosto disso. Então ele é baseado nisso e também fundamentado nas últimas experiências científicas de funcionamento do cérebro, né? E aí foi um livro que foi publicado por uma editora, a Buzz, né? Uma editora nacional, e esse livro se tornou um best-seller. Até hoje ele vendeu mais de 1 milhão de exemplares. Nossa, bastante. É 2020, a gente está falando de pouco. 2023, né? 2023, você escreveu em 2020? Mas ele foi publicado em 2023. Nossa, pouquíssimo tempo. Então esse livro hoje ele está em todas as livrarias do Brasil, ele ainda vende, em 2023 ele vendeu. Esse livro fui convidado, eu estive no programa Pânico, lá da Jovem Pan, falando sobre neurociência comportamental, e aí isso alavancou, digamos, o conhecimento do livro, né? Sim. E então ele realmente foi teve uma boa saída, né? E ele me leva hoje para tudo que é lugar. Eu tenho uma história que eu sempre conto, eu gosto de contar, é o seguinte. Eu recebo muitos feedbacks, do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Né? Ele está escrito em outras línguas? Não, ele está escrito em português somente, mas ele está na Amazon Internacional como livro estrangeiro. Então ele vende nos Estados Unidos, vende na Europa. Eu recebo feedbacks às vezes dos Estados Unidos, da Europa, do Angola. Nossa! Angola, Portugal. Mas tem o feedback que eu recebi de uma leitora de Jequié. Eu não conheço, mas eu recebi um feedback assim, onde ela fala assim, Jequié é uma cidadezinha lá do interior da Bahia, né? E ela escreveu assim, esse livro mudou a minha vida. Ela escreveu. E eu olhei para aquilo ali que ela escreveu e digo, pois é, a minha também. Mesma coisa. A mesma coisa. Porque ele me proporcionou assim, muito conhecimento de pessoas, enfim, relacionamentos e poder falar aquilo que eu gosto e aquilo que eu conheço um pouco e transmitir esse conhecimento para as pessoas, né? E aprender também com as pessoas, que a gente aprende conversando. Sim. Como nós estamos conversando aqui, eu estou aprendendo e você está aprendendo. Né? Eu tenho agora me surgiu uma pergunta. Depressão, ansiedade, que hoje é considerado o mal do século, né? Na verdade, não hoje, porque isso já vem há muito tempo. TDAH, que hoje parece que proliferou essa questão dessa patologia. É possível, e todas essas patologias que eu mencionei, as pessoas estão utilizando em nível avassalador de medicamentos, né? Sim. Tenho casos em que o tratamento com cannabis acaba sendo positivo no sentido muito melhor do que os medicamentos, os fármacos, né? Sim. Mas é possível, claro que tem graus, né? Mas assim, dentro da sua experiência, é possível, sem uso de nenhum medicamento, eu estou falando de uma patologia mental, ansiedade, digamos assim. Vamos falar ansiedade. Ansiedade, depressão, por depressão. exemplo. Eu digo assim, como é?
Ansiedade é você viver no futuro. Né? Depressão é você viver no passado. E o presente tem um estresse. Se você está estressado, você vive no presente. Ansiedade quando você vive no futuro e depressão no passado. Quando você vive no passado, né? E aí vem a história da imaginação, que é muito importante, né? Para você ressignificar o teu passado, né? Que é muito importante. Claro que, como você disse, existem graus de depressão, existem graus de ansiedade, existem graus de TH, graus de autismo, enfim, existe, né? Um leque muito grande. Mas ansiedade, né? Inteligência emocional, você saber gerenciar os teus impulsos. Inteligência emocional, o que é? Inteligência, daqui da frente, estratégia, gerenciar os teus impulsos daqui de trás. Né? Ele pode ser, vamos colocar entre aspas, tratado apenas com treinamentos, comportamentos, né? De você repetir alguns comportamentos. Por exemplo, vamos dar um exemplo que funciona melhor, né? Vamos supor assim que você vai para o trabalho e tem lá 10 coisas para fazer, 20 coisas para fazer, 50 coisas para fazer, né? Certo? Chega no final do dia, você viu que não conseguiu fazer aquilo ali, porque é difícil, né? Não conseguiu. É normal, mas você pode ficar ansioso por aquilo ali. Poxa, não tenho capacidade? Será que eu não tenho capacidade? Né? O que aconteceu que eu não consegui? Existe uma coisa que eu sempre digo assim, você falar contigo mesmo, né? Deixe no final do dia, né? Se acostume a deixar 10 minutos somente, tá? Para você analisar o que você conseguiu, aquilo que você programou e aquilo que você conseguiu fazer, né? Certo? Se você analisar sem crítica. Não, eu consegui fazer isso e isso eu não consegui fazer. Em vez de tu dizer assim para si mesmo, pô, eu sou um fracassado, né? Eu não consigo fazer aquilo. Não é por aí. Agradeça aquilo que você conseguiu fazer. Agradeça. E marque um novo prazo para aquilo que você não conseguiu fazer. Quando você reage assim, você aumenta uma coisa que se chama dopamina. Dopamina cerebral, né? E você aumentando a dopamina, você inibe o cérebro posterior, que diz que você pode não ser capaz de fazer aquilo. E você excita o cérebro anterior para que você, ative uma coisa que se chama sistema de recompensa cerebral. Isso é um circuito cerebral que existe. Então, quando você pensa e você agradece, você está recompensando o teu cérebro. No momento que você recompensa o teu cérebro, fica com mais prazer e você vai ficar mais poderoso para no outro dia você fazer aquilo que você não conseguiu. É um exercício. É um exercício. Eu vou pedir, então, a gente está caminhando para o final, para o doutor deixar um exercício para aquelas pessoas, que a gente está num friozinho aqui, catarinense, que tá de doer, viu? E normalmente no período de friozinho, a atividade física é a última coisa que as pessoas gostam de fazer. Porque dá frio, dá preguiça, procrastina. Não, o teu cérebro acorda de manhã, teu cérebro vai dizer, tu vai levantar por quê? Por quê? Tá tão bom aqui. O que é? O posterior. Que querendo ficar no confortável, né? Lógico. E aí... Isso é normal, né? Não é normal. É normal. O que você tem que fazer? É ensinar o teu cérebro, através do planejamento, os 6 segundos, e assim... Sabe qual é tu falou em exercício, vou falar. Sabe qual é? Quando você está numa forma que você está prestes a procrastinar. Não, mas eu estou aqui sentado vendo televisão, está muito bom isso aqui. Eu não vou sair. Sabe qual é a forma de você já reduzir aquilo ali imediatamente? Se movimentar. O movimento acaba com aquela festa do cérebro. Isso no momento que você se movimenta, você levanta, né? Ou você se muda de lugar para lá para cá, você já
já começa a dominar o cérebro automático. Tô pensando aqui, ó, numa estratégia para burlar o cérebro. Se são 6 segundos, né, que o cérebro de impulso aqui tem para fazer com que a gente não tenha inteligência emocional, quando pensar em faltar na academia ou fazer qualquer coisa que tem que fazer... Você movimenta. Em 6 segundos, que é para não ter o planejamento de não ir, para não ser dominado. Você movimenta. O movimento do corpo, ele reduz a atividade do teu cérebro posterior e aumenta a atividade do teu cérebro anterior. Você inibe com mais facilidade e reage com mais planejamento. Perfeito. Então aqui vamos caminhar para falar do livro que foi lançado recentemente. É uma honra tê-lo aqui para falar sobre esse livro, sobre o seu compromisso aqui com o empreender. Deixa eu mostrar aqui, ó. Sim. É recentíssimo. Esse é lançado agora. Foi lançado no Japão. Esse mês, né? Esse mês. Tá acabando o mês de junho. E aí, doutor, eu queria que falasse um pouquinho sobre esse novo empreendimento aqui, né? Porque livro é um empreendimento, né? É um empreendimento. E deixasse aqui uma palavrinha sobre essa questão como a gente utiliza a neurociência ao nosso favor nos dias atuais, em todas as áreas, né, se fosse possível, para nos auxiliar. Esse livro aqui, Empreender, eu vou colocar aqui, esse livro a organização é do Sérgio Tinem. Sérgio Tinem, ele é um promotor internacional de eventos, né? Ele faz eventos no mundo inteiro, Japão, Portugal, Estados Unidos, né? E também no Brasil. E aonde ele e foi um convite a vários autores da editora Buzz, que é uma editora nacional, para que escrevesse sobre suas experiências nos seus negócios, porque experiências boas e outras não muito boas, né? Nem tudo dá certo como a gente quer, né? Então, por exemplo, aqui tem pessoas que falam de sucesso, né? Quando acontece, né? Ser sucesso por dentro, sucesso por fora. Às vezes tem sucesso por fora, não tem sucesso por dentro, né? Essa é a Sashi Schmidt, é uma autora da Buzz, né? Autogestão, né? Como que você se autogeria? Um outro autor, o Júnior, lá de São Paulo. Então, enfim, é um livro que são 25 autores de várias áreas, empresários de várias áreas, que contam a sua experiência na sua vida pessoal e vida profissional, gerenciando o seu comportamento e como que eles chegaram a alguns determinados resultados e outros não conseguiram chegar. E eu tenho o meu capítulo nesse livro, ele fecha o livro, Neurociência nas Empresas, né? Então eu aproveito vários exemplos, né, e explico como que isso funcionou, né, para que a pessoa tenha procure um bom resultado, né? Nem sempre é possível, né? Mas se não for possível, agradeça, né? Porque você tentou. Agradece até o momento em que você conseguiu. Até o momento. Então, repete, que uma hora as coisas vão resolver. Uma hora vai acontecer. Como é que se diz? O Thomas Edison, quantas vezes ele fez a lâmpada que todo mundo conhece? Milhares de vezes. E aí perguntaram, mas como você? Não, eu descobri 1000 maneiras de não fazer a lâmpada. Sim. Até que ele conseguiu uma maneira. Aqui é a mesma coisa, né? No teu comportamento diário, às vezes você não dá certo, né? E nem por isso você tem que ser amaldiçoado. Eu acho que isso, inclusive, deve ser um conceito do empreendedor, porque todos os empreendedores de sucesso que a gente conhece, eles erraram muito até acertar. Então, agradeça, eleve a tua dopamina, né? Reduza a tua impulsividade, que em certo momento você vai acertar. Então, esse livro é sobre isso. Você não precisa ler ele. Você pode chegar aqui no índice e ver um determinado assunto que te interessa, né? Que se você se identifica mais, e você lê. Então, esse livro e a gente está, digamos, fazendo agora a divulgação dele no Brasil inteiro. E ele é sobre isso, né? O subtítulo é Descubra como realizar uma jornada de estratégias vencedoras, né? Através dos acertos e dos erros. Perfeito. Né? E aonde que quem está nos assistindo pode te encontrar nas redes sociais e encontrar os livros que nós mencionamos aqui hoje no bate-papo? Todos esses livros, né, um pouco mais do que lembrança, Ative Sua Mente aqui, estão na Amazon, né? Na versão digital e na versão física, né?
O meu livro, Ative a Sua Mente, ele está na versão de audiobook também, que é muito bacana, na Amazon. Então, todos eles estão na Amazon. E também em todas, inclusive aqui em Balneário Camboriú, na livraria Catarinense, ele está lá, né? O meu livro está lá e outros livros também da Buzz Editora lá. Perfeito. Né? Então, ou nas livrarias em todo o Brasil, ou na Amazon, que hoje também é um canal de vendas assim, bem bacana, bem conhecido. Bem interessante. A minha rede social, né? Que se o pessoal quiser me seguir, eu dou mais atenção ao Instagram, que é @Dr. Arnone Caldarte. Vou deixar aqui na descrição para facilitar. Dr. Arnone Caldarte. Ali eu falo, é um canal sobre neurociência comportamental, onde eu falo sobre neurociência. E ali também tem o meu direct, se alguém quiser me mandar um recado, ler o meu livro, quer dar um feedback, dar um depoimento, eu reposto. Né? Isso gera dopamina, né, doutor? Gera dopamina. Para escrever mais livros sobre comportamento. Né? E assim, você me falou assim, mas o que recado você quer falar? Tem muitos recados, mas um que eu sempre digo assim, que as pessoas não podem esquecer, né? Uma coisa que a gente pensa, às vezes quer que os outros mudem para que a gente mude, né? E eu digo ao contrário, né? Quando você muda através do teu comportamento, através do teu controle de estímulos, de impulsos, né? O mundo muda junto com você. Então, nós temos responsabilidade. Não, se você mudar, o mundo muda junto com você, sem dúvida nenhuma, entendeu? Se você trocar a tua forma de pensar, as pessoas ao teu redor também vão começar a pensar igual a você, entendeu? E vão te ajudar, entendeu? Então, primeiro mude você, para depois querer mudar os outros. Perfeito. E terminamos mais um episódio. Muito obrigada por ter vindo aqui, por aceitar o meu convite. É uma grande pessoa. Eu adorei a palestra que eu participei. Falei, ele precisa ir lá no podcast. Obrigado. E nos vemos no próximo episódio.